da Rosa. Senhor presidente, cedo meu espaço ao vereador Eloy Frisso. Com a palavra da tribuna, vereador Eloy Frisso. Tô falando sério mesmo, cara. O que... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu bom dia a todos e a todas. Aos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais, os que estão nas suas casas. Agradecer ao vereador Edson a possibilidade da ocupação desse espaço tão privilegiado na nossa sessão e já me colocando à disposição para eventualmente fazermos uma troca, né? E Vossa Senhoria me dá a oportunidade também de fazer um pequeno reparo, que eu acho importante que eu faça publicamente. Na sessão de terça-feira passada, num ato involuntário, vereador Cristiano, sou das antigas, né? E nem sempre o que a gente fala é o politicamente correto. E sem maiores intenções, falei sobre a questão do autismo, né, usando uma expressão do autismo. Então, comunicar aos colegas vereadores e a todos que nos assistem que encaminhei requerimento à mesa solicitando a retirada da expressão que eu utilizei e já me desculpando antecipadamente se alguém entendeu como uma forma ofensiva a forma como coloquei. Sou uma pessoa que eu procuro sempre me policiar com relação a termos que eventualmente eu possa utilizar na casa, né? Mas que nem eu disse, né, vereador Cristiano, sou das antigas, né? De vez em quando escapa, né? Escapa e a gente comete um ato falho. Então, fica aqui minhas desculpas a todos que eventualmente tenham se sentido ofendidos pela minha expressão. Esse espaço também me dá a possibilidade, vereador Ramon, de prosseguir no debate que Vossa Senhoria travou na Rádio Caxias nesse sábado, e tive a oportunidade de lhe escutar, tratando das questões do trânsito na cidade. Dizer a vocês que, durante o pouco período que fiz campanha, uma das propostas que eu mais discuti com pessoas e que entendia como uma proposta viável é uma antiga colocação minha nas questões vinculadas ao trânsito, e ali também, eu também sou do tempo das antigas, aonde nós utilizávamos a Avenida Júlio de Castilhos como corredor de ônibus. Eu sou ainda do tempo, já tenho 69 anos, próximo dos 70, eu sou do tempo em que se utilizava Júlio de Castilhos nos ônibus do Expresso Caxiense, né? Então, que trabalhava na metalúrgica Bellini, com metalúrgico, e pegava o ônibus que passava na Júlio de Castilhos para retornar para o bairro Cruzeiro, né? Ia e voltava 4 vezes ao dia, pela Júlia, entrando no Imigrante e seguindo então para o bairro Cruzeiro, pegando a Luiz Miquelão. E uma das propostas que eu mais debati, sem dúvida nenhuma, durante a campanha eleitoral, foi a de transformação da Avenida Júlio de Castilhos em corredor ecológico de transporte público, BRT, com a utilização de ônibus elétricos. Portanto, está aqui a prova, né, de que é um tema que eu venho me dedicando há muito tempo, e que bom que o vereador Ramon também pensa da mesma forma, né, e outros vereadores também pensam da mesma forma. Mas eu confesso aos senhores e às senhoras que fiquei aguardando que a Secretaria Municipal de Transportes, principalmente com a ida do nosso colega vereador Fiuza, à frente da Secretaria, apresentasse num tempo mínimo, né, propostas concretas sobre, principalmente sobre o plano diretor de mobilidade, né, a sua implementação. Se possível, conceda uma parte, vereador. A sua implementação, e especialmente essas propostas que estão colocadas aqui. Eu sempre entendi que foi um grande equívoco, no começo do governo Guerra, a proibição
a liberação da conversão à direita nas ruas principais de Caxias do Sul na questão do transporte coletivo. E eu acho que esse é o momento certo, né, para que a Secretaria de Transportes, atendendo o que está no plano diretor de mobilidade, faça a proibição da conversão à direita. Porque o vereador Ramon Valciria falava e deu os dados, né? É só ir na Pinheiro Machado, e você vai ver 4, 5, 6 ônibus um atrás do outro. Tá? E no período em que foi implementado o corredor de ônibus com proibição de conversão à direita, nós tínhamos um processo normal de trânsito dos ônibus. Cada 5 minutos um ônibus passava, tá? Eram menos ônibus transitando no centro da cidade e, portanto, menos engarrafamento. Tá? Menos engarrafamento. Porque alguém entende que ele quer converter à direita na frente do ônibus. E no começo, vereador Ramon, o pessoal ia por exemplo, pela Sinimbu ou pela Pinheiro Machado, e quando chegava próximo da esquina, dava o sinal para entrar na frente do ônibus. Agora já não mais. Agora o sujeito já entra no corredor direto. Na metade do corredor, já tu vai ver ali, verifica, são veículos que estão transitando. Essa é a prioridade, é o transporte público tem que ser prioridade. Portanto, Caxias é uma exceção no mundo, a conversão à direita. Porque alguém entende que é o dono da estrada, que eu quero entrar onde eu quiser entrar. É principalmente uma questão de educação no trânsito. E aí, somando iniciativas como essa, que pelo menos a Secretaria dos Transportes e Mobilidade proceda a um estudo de utilização da Júlio de Castilhos. Porque tu levando a Júlio de Castilhos a se transformar num corredor de ônibus exclusivo, retira um grande número de ônibus da Pinheiro e da Sinimbu, principalmente, e aí da própria Bento, né? E possibilita, então, um desafogo do ponto de vista da utilização dos corredores, e se poderia estabelecer períodos específicos, tanto na Pinheiro quanto na Bento, tipo assim, proibida a conversão à direita, poderia se começar assim, a partir das 16 horas, até as 19 horas. Por que não começar a se fazer um teste de proibição de conversão quando a questão do pico dos ônibus é maior? E aí, vereador Ramon, voltando sempre à sua entrevista na Rádio Caxias, você referiu ali os dados, né, de quantas pessoas utilizavam o transporte coletivo há alguns anos atrás e quantas utilizam agora. Nós baixamos de 150 mil para 90 mil pessoas utilizando o transporte coletivo. E por que o transporte coletivo não houve essa redução? Porque deixou de ser atrativo. Não é só a questão das passagens, do valor das passagens, ou a implementação de um bilhete único, alguma coisa assim nesse sentido. Tem que haver decisões que estão previstas e são possíveis de serem tomadas, sem problema algum. Sem problema algum, é uma medida administrativa, política também, sem dúvida nenhuma, mas é administrativa. A partir da semana que vem, os corredores de ônibus, a partir das 17 horas, por exemplo, fica proibida a conversão à direita, para se dar prioridade para os ônibus. Por que não? Por que não? Se começar e se ter coragem de fazer esse tipo de teste. Então, o secretário Fiuza, o apreço que eu tenho por Vossa Senhoria, o ex-secretário também, estão lá, vão mostrar serviço, que a população de Caxias está sedenta de soluções para as questões do trânsito da nossa cidade. É importante construir elevadas, é importante construir viadutos, sim, é muito importante. O problema é arrumar os recursos, né? O problema é arrumar os recursos. Quem sabe os deputados federais, agora que tem tanta emenda, tantos recursos, né, comecem a destinar recursos, principalmente para a questão do trânsito na nossa cidade. A saúde é importante, sem dúvida nenhuma, a educação é importante, mas o trânsito ninguém mais suporta a partir das 16, 17 horas transitar em Caxias do Sul, em qualquer canto da cidade. Em qualquer canto da cidade.
Tranca na Rio Branco, tranca na Tronca, tranca na Bortoluzene, tranca na Luiz Miquelão. A BR-116, então, está virado no caos, né? E não é possível que só nós estamos enxergando isso, né, pessoal? Pois não, vereador Ramon? Vereador Eloy Frisso, muito obrigado pela parte. Então, no sábado eu fiz um comentário, uma entrevista na Rádio Caxias, e lá nós abordamos o tema de trânsito. Eu tenho alguns anos de experiência com a parte de obras no Exército Brasileiro, fazia parte da engenharia do Exército, e são 14 anos de experiência, vereador Eloy Frisso. Então, eu poderia contribuir com alguma coisa. Passei algumas oportunidades de melhoria para o secretário de Trânsito. Uma delas, talvez, vereador, seria nós aproveitarmos concluir, a vereador Marco Eloy. Polo. A Marco Polo é a maior empresa do mundo em construção de ônibus. Então, hoje eles estão, inclusive, fazendo trem elétrico. Por que Apenas não? alguns segundos para concluir. Por que não na cidade de Caxias do Sul, o polo industrial, o maior polo metal mecânico, por que a gente não pode utilizar essa empresa e ser uma amostra para o mundo? Né? Caxias do Sul pode evoluir nesse tema. E muito obrigado por o senhor ter citado a respeito do bilhete único. Eu acho que isso vai ser uma melhoria incomensurável para o município de Caxias do Sul. Obrigado. Obrigado, vereador. E concluo, então, dizendo, concordando com Vossa Excelência, que a presença da empresa Marco Polo em Caxias, de fato, deveria ser um incentivo, né? Caxias poderia ser um grande laboratório dessa empresa, né? Mas até hoje a gente não percebe essa cumplicidade com a cidade de parte da empresa Marco Polo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, a vereadora Andressa